mas não dá nada. Quem tem alma africana, o tambor bate forte na levada. Apropriou, usou, mas não dá nada. Quem tem alma africana, o tambor bate forte na levada. Aí, apropriou, usou, mas não dá nada. Quem tem alma africana, o tambor bate forte na levada. Apropriou, usou, mas não dá nada. Quem tem alma africana, o tambor bate forte na levada. Aí. Vozes milenares, nossos tambores invadem todos os lares. Vozes ancestrais, vozes ancestrais. Boa noite a todos, todas, todos. Esse foi o som do ELC, mais conhecido como DJ Elcinho. Ele iniciou seu trabalho tocando na vertente hip hop eletrônico. Ele teve início ali do trabalho dele em meados de 2000. Ele tem formação em música, radialista, sonoplastia, técnico de áudio. O DJ, ele está contemplado na LAB, né, na Lei Aldir Blanc de Diadema, e ele está com o projeto Teia de Experimentos, projeto esse que ele vem trazendo já há um tempo, e hoje o trabalho dele, do ELC Underline, está mais ligado a Deep House e Tech House vertentes. Gente, a gente começa nessa vibe gostosa, com esse som bom, a nossa live sobre a 10ª Conferência de Cultura de Diadema. Bom, a 10ª Conferência Municipal de Cultura de Diadema, 2021, ocorrerá no dia 24, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17. Ela é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com a Produção Cultural, e tem como objetivo promover e articular novas propostas na área da cultura para a cidade, e com isso apoiar e fortalecer a qualquer manifestação cultural, de modo a também consolidar a participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas municipais. O encontro, esse ano, de forma inédita, será completamente virtual e terá participação de moradores, produtores culturais e agentes públicos, todos esses vinculados à Secretaria de Cultura. Todos obrigatoriamente com idade mínima de 16 anos. O tema central a ser debatido nessa edição é Revisão do Plano Municipal de Cultura, um ponto de partida. E ele será abordado através de 3 eixos: formação voltada para a produção cultural no município, programas e projetos de fomento e gestão cultural compartilhada. Na 10ª Conferência Municipal de Cultura, será eleito o novo Conselho Municipal de Cultura, com mandato de 2 anos.
serão eleitos 16 conselheiros, sendo 8 representantes do poder público e 8 da sociedade civil. O Conselho Municipal de Cultura, ele tem o papel de acompanhar a execução das políticas públicas e também contribuir com propostas para a implementação de novas políticas para a área. E para que isso aconteça, a gente tem como acordo fazer aí as pré-conferências de cultura. Essas conferências, elas acontecerão no dia 10 e 17 de abril, né? E elas são para levantar propostas a serem discutidas e aprovadas na 10ª conferência, assim como ali as pessoas já começarem a discutir e poder, na conferência, indicar os seus candidatos à eleição para o conselho, né? Que acontecerá na plenária lá no dia 24. Nesse dia vão ser formados 8 grupos de trabalho, divididos em 8 segmentos, né, que são as câmaras setoriais, que a produção local já está bem articulada há algum tempo com isso, né, que devem elas construir propostas e eixos para serem debatidos, aliás, propostas a partir dos eixos, né, que são os que eu citei há pouco. As inscrições para pré-conferência e para a Conferência Municipal de Cultura, elas se darão de forma única e elas iniciaram no dia 2 de abril, né, e vão até ao meio-dia do dia 22, né, um dia e meio aí, em média, que antecede a nossa conferência, né. Eu vou passar agora a palavra para o Glauter, e ele vai estar apresentando a comissão que organizou, né, esse novo formato de conferência, né, em época pandêmica, a gente precisa se adaptar, e essa comissão foi quem chegou a essa conferência completamente online. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Francisco Glauter, sou agente de cultura da Secretaria de Cultura de Diadema. Eu vou começar apresentando a comissão que tem trabalhado incessantemente aí, noite adentro, para organizar essa 10ª conferência. Então eu vou apresentar esse pessoal aí. Nós somos a comissão organizadora da 10ª Conferência Municipal de Cultura de Diadema. Eu vou começar pelas meninas, em ordem alfabética. Angelina Souza é bibliotecária da Secretaria de Cultura de Diadema, do Serviço de Biblioteca e Documentação. Cleide Mariano é bailarina, atriz. Silvana Moura, nossa amiga e está de volta a Diadema, é diretora de cultura, compõe o núcleo de direção central da Secretaria de Cultura, tem formação em psicologia e tem uma trajetória grande aí na ação cultural dentro da Secretaria de Cultura, além de ser professora. Pelos meninos, Alailton Assunção, maestro, instrumentista, arranjador, compositor, trabalhou no ano de 2018 na Secretaria de Cultura, na coordenação pedagógica da Casa da Música. Robson Lima, que é o nosso mestre de cerimônia, já se apresentou. Ele é ator e é iluminador também, né, de formação. Então, essa é a comissão que está organizando a mostra. O Robson já fez uma introdução importante sobre a 10ª conferência. Eu vou só falar rapidamente a respeito do Plano Municipal de Cultura. O tema da conferência, como ele já disse, é retomada do Plano Municipal de Cultura, um ponto de partida. Isso é muito simbólico para a Secretaria de Cultura, porque o nosso Plano Municipal de Cultura, inicialmente, ele foi muito ativo, né, no sentido de produzir e fazer a sua lição de casa. Diadema foi uma cidade que votou o Plano Municipal de Cultura antes de cidades como São Paulo, por exemplo, só para dar um exemplo. Só que depois disso, a gente teve um período de refluxo aí de quase paralisação
da discussão do plano, porque lá na origem também a gente não apontou metas, não teve plano de metas. Então, nesse período dos últimos anos, a gente não tem retomado esse plano. E o plano, como tudo na vida, ficou desatualizado. Então, a proposta da Secretaria de Cultura é, primeiro, ter escolhido o tema da conferência citando o plano, porém, para quem sabe, a gente não faz um plano municipal de cultura numa conferência. O processo de um plano municipal de cultura ele é muito mais extenso e trabalhoso, ele é trabalho de meses. Então, o compromisso da atual gestão da Secretaria de Cultura tão logo termine a conferência, a gente começa os trabalhos de articulação com a sociedade civil para retomar esse plano. E a gente tem como meta concluí-lo até o final de novembro. Então, seria aí um trabalho de aproximadamente 6 a 6 meses, um pouco mais. É muito importante que a cidade toda se mobilize em relação ao plano. O plano ele tem uma importância fundamental na gestão pública. É importante relembrar que ele tem força de lei, né? E a Conferência de Cultura ela vai abordar 3 eixos que daqui a pouco a Silvana Moura vai falar um pouco a respeito. E esses 3 temas, na verdade, eles são parte, de alguma maneira, do plano municipal. Então, em nome da Comissão de Organização da 10ª Conferência, eu quero convidar todos os munícipes de Diadema, produtor cultural ou não, né? Não precisa ser artista, não precisa ser produtor cultural. Você que é munícipe, que gosta de cultura, mesmo que não seja artista, que não seja um produtor cultural, mas que acompanha a cultura, ou que não acompanha e tem interesse de passar a acompanhar, você que é aluno das nossas oficinas culturais, você que não é aluno das nossas oficinas culturais, porque não sabe, tem interesse em se iniciar em alguma linguagem artística, em algum trabalho de caráter cultural, o convite está feito oficialmente, participem, porque a Conferência Municipal de Cultura ela é um momento privilegiado em que o poder público, no caso a Secretaria de Cultura, e a sociedade civil sentam para discutir a política pública do município na área da cultura. Sugestões, proposições, críticas, por que não, né, são parte da conferência. A conferência existe para ouvir a sociedade civil e é fundamental que a sociedade civil esteja em bom número, com uma participação efetiva de vocês. Como eu disse, sendo produtor cultural ou não, é uma política pública para a cidade que interessa a todos os moradores. Então, fica aqui o meu convite, em nome de toda a comissão de organização, e nos encontramos a partir de sábado agora, no próximo dia 10, na primeira pré-conferência, porque a conferência do dia 24 de abril ela será precedida por 2 pré-conferências, no dia 10, sábado próximo, e no sábado seguinte, dia 17. O convite está feito e a gente espera todos vocês lá. Eu vou passar a bola agora para a Silvana Moura, que vai falar um pouco dessa questão dos 3 eixos que vão nortear a conferência. Boa noite a todos, todas e todes. Dando continuidade, então, aí ao raciocínio do Glauter, né? Os 3 eixos, então, como ele já colocou, eles partem, a gente coloca como temática um ponto de partida, né? Revisão do Plano Municipal de Cultura, um momento de partida, um ponto de partida, como ele já explicou, porque esse plano ele é absurdamente amplo, né? E a gente está nesse momento, e eu acho que em 2 pontos, em 2 momentos de ponto de partida. Um é que de fato a gente está
tendo um novo processo aí de gestão, né, uma nova gestão que está vindo, acho que é um novo ponto de partida também, e a questão crucial, de fato, do tema, que é a gente ter os 3 eixos, e a gente optou, então, por dar o início, começar pela questão desse olhar mais apurado para a produção cultural da nossa cidade, né? Então, um dos eixos seria, então, a formação. Que formação? Voltada para a produção cultural da cidade. A gente tem essa formação interna, né, que é o nosso processo de oficinas. Em algum momento, isso pode se cruzar, sim, né? Mas o foco agora de fato, a gente olhar para essa formação voltada para a produção, e aí, como Estado, né, nós como poder público, a gente pensa, então, que a produção cultural independente, ela tem a sua ação, como, né, sem querer ser redundante, ela já tem a sua ação independente do Estado, e por isso ela existe, e nessa produção e ação independente, ela vai buscar a sua formação, ela vai buscar o seu aperfeiçoamento, a sua especialização, especialmente naquilo que diz respeito à captação de recurso, né, para bancar os seus projetos. Eu acho que tem uma dinâmica aí que é individual, que é um caminho individual próprio de cada artista, de cada coletivo, de cada grupo. Porém, o poder público também tem o dever, né, como direito também desses grupos, o poder público também tem essa parte que lhe cabe nesse latifúndio, que é dar apoio a essa produção, né? Então, de fato, o poder público não tem o papel de formar, né, Eu acho que o poder público tem uma gama de possibilidades, desde o processo das oficinas, né, que vai criando e dando oportunidade desses atores irem se aperfeiçoando, e também propor oficinas específicas, workshops, formações específicas para os segmentos, por exemplo, na área de captação de recurso, de projetos, de editais, né? Então, a gente viu a dificuldade que muitos artistas da cidade, não todos, mas muitos artistas tiveram com o processo da LAB, né, a Lei Aldir Blanc. Isso tudo vai se configurando e vai mostrando que o Estado precisa dar esse apoio, não o papel de formar, mas de apoiar nessa questão formativa, né? Além de dar possibilidades de contato para a comunidade em geral, para o artista, é papel, sim, dar esse apoio formativo. Um outro ponto, um outro eixo seria, então, programas e projetos de fomento, né, que nada mais é do que o financiamento público dessas ações. Então, como é que se daria isso? Então, através de renúncia fiscal, né, existem aí os 3 blocos, né, desse grande guarda-chuva que é o processo de fomento. Então, a gente tem o fomento através da renúncia fiscal, né, que tem aí essa grande lei Rouanet, que todos conhecem, né, mas que tem aí o seu papel, tem os seus problemas, tem o que é bom e tem problemas também, mas que acaba abarcando aí uma imensidão de artistas, que às vezes não abarca todo o segmento cultural, né? Então, Diadema, né, o município de Diadema, a gente tem a lei de incentivo. Essa lei de incentivo, ela está um pouco adormecida, então a gente precisa, de fato, fazer essa lei valer, né? Eu acho que é uma nova proposição aí também para essa gestão, de como é que a gente faz isso. A gente tem também a questão do fomento propriamente dito, que são o repasse de verba direto para o produtor cultural, né?
O que é esse repasse de verba? Seria o repasse com prestação de conta e contrapartida. Seria, por exemplo, uma LAB, né? Porém, a LAB tem esse caráter emergencial, tem essas peculiaridades, mas seria um exemplo disso. Então, esse repasse direto para a questão do artista, então, seria, então, por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura, que tem lá uma verba, e aí o poder público vai fazendo também, né, esse manejo desse fundo, de maneira que repasse diretamente para esse produto mais acabado do produtor. Aliás, esse produto que ainda está em processo. E pensando em produtos acabados, a gente tem as premiações, né? As premiações, sim, aí sim entram os produtos acabados, que aí seria o quê? A gente tem, seriam os festivais, né? Os encontros, os festivais, e a gente tem em Diadema a Lei Plínio Marcos, que é a mostra de arte, é o exemplo mais claro aí de um prêmio, né, nessa questão mais voltada aí de fomento em formato de prêmio. O terceiro eixo seria, então, a gestão cultural compartilhada. Bom, e trabalho em rede. O que seria? Essa gestão cultural compartilhada, a gente pode dizer que o plano, sem pestanejar, que o Plano Municipal de Cultura já é, em si, uma maneira de se gestar, de se pensar uma gestão cultural compartilhada, visto o caráter que ele tem, que o Glauter já colocou, né, para não me estender, não vou tocar muito nesse assunto, mas ele vem com esse caráter, sim, de fazer pactuações, fazer pactos com para quem ele vai atender. E nós vamos atender a quem? Vários segmentos, uma diversidade cultural imensa, né, desde o munícipe em geral, e principalmente também a produção cultural da cidade. Então, é preciso fazer um diálogo, e a partir do momento em que a gente abre o diálogo, abre a escuta para que a gente, de fato, possa fundamentar esse plano, já está se dando aí um modelo de gestão democrática. E é óbvio que para fazer uma gestão cultural democrática, nós vamos ter que abrir neste plano municipal, que está previsto, inclusive, abrir meios de escuta, né, e de participação efetiva. Hoje a gente teve aí, né, os orçamentos participativos em algum momento, é um exemplo de gestão compartilhada, a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, né, que foi aprovado em finalzinho de 2009 e passou a vigorar, vamos dizer assim, em 2010, e temos, então seria, e os fóruns, né, eu acho que é isso, eu acho que é abrir esses espaços de audição, de escuta sensível, que o poder público tem que ter para fazer junto. Outra coisa importante que o plano traz, que favorece a gestão compartilhada, é a revisão que ele prevê, né? Então, é um plano que prevê revisão, que prevê acompanhamento, que prevê formação, que prevê encontros, né? Que prevê reflexões contínuas. Então, não é engavetar o plano e daqui 2 anos fazer uma conferência, não, é o que o Glauter colocou. Acabamos a primeira conferência, começamos a pensar a segunda no sentido de que é um processo ativo de 2 anos, com esses detalhes que eu coloquei aqui. E para terminar, aliás, para terminar, ainda dentro da gestão compartilhada, a gente tem também o sistema de redes, né, circuitos e redes. O que são circuitos e redes? Nada mais são do que esses artistas independentes de todos os locais, né, mas especialmente das periferias, eles emergem das periferias, aí colocando um pouco a questão do histórico, né, de como que eles surgem na sua grande potência, né,
quando a gente vai estudar de fato, a gente vai ver que são as periferias. E por que as periferias? Porque tende-se, né, a ser espaços de ausência do poder público, né, onde o poder público não chega. Então, esses grupos se organizam, se organizam em rede, se organizam no sentido de suprir com os próprios recursos as suas deficiências para fazer e conseguir chegar a pôr os seus projetos em pé, colocar os seus projetos em voga, né? E isso é muito legal. E aí é um processo inverso, né? Quando esses coletivos, quando essas redes começam a ter visão, a aparecer de fato, o poder público ele tem que olhar para essas redes, né? Então, mesmo aquelas gestões que possivelmente não tenha muita sensibilidade para isso. Bom, de qualquer forma, é uma experiência interessantíssima. E aqui em Diadema, o processo não deixa de ser muito, muito parecido com esse que eu decifrei aqui de maneira genérica, né? E aí nós temos aí vários coletivos, vários grupos, e a gente vai dialogar com esses grupos também. O poder público tem que dialogar com esses grupos, principalmente quando se fala de uma conferência. Gente, é isso, desculpem se eu me alonguei, mas eu acho que os eixos da conferência, de fato, são pontos que têm que ficar muito claros, e eu agradeço. E agora eu vou chamar aqui a Cleide. Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos exibir agora para vocês alguns vídeos de artistas produtores da nossa cidade. A gente vai começar com o Calundu. O coletivo Calundu realizou o Terreiro do Brincar, encontro de brincadeiras e folguedos de Diadema, produzindo 20 vídeos que apresentaram 8 artistas da cultura popular da cidade e algumas figuras do cavalo marinho. Esses 2 vídeos são uma amostra do que esse trabalho se propôs, que foi dar espaço aos artistas da cidade e trazer as referências artísticas que movem o trabalho do coletivo. Então, agora aí com vocês, o grupo Calundu. Mateus, cadê Catirina? 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 Podia ser boneca, boneca na mão carrega. A rede que leva tem moeda. Não é filha nem mulher de ninguém. Catirina é que dança com os palhaços da cara preta. É Catirina que contagia com a sua lascividade. Mateus, cadê Catirina? 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 Puxando uma perna e encolhendo a outra. Puxando uma perna e encolhendo a outra. Puxando uma perna e encolhendo a outra. Santas almas das terras e do mar. Quem chegou foi o velho, para as tuas chagas mostrar. No chão ele fica, brinca para toda doença afastar. Junto de sua velha, da cura e da esperança nos faz lembrar. Puxando uma perna e encolhendo a outra. Puxando uma perna e encolhendo a outra.
outra. Puxando uma perna, encolhendo a 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 outra. Gente, voltei. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Muitíssimo importante. Aqui. Opa, pro outro lado. Opa, não sei mexer com a câmera. Aqui a gente tem o QR Code, gente. Esse QR Code, ele vai direto para o formulário de inscrição para a 10ª Conferência Municipal de Cultura de Diadema. Então é muito interessante, né? Se a quem interessar, tem esse acesso, pode ir diretamente nele, passa seu celular, que você vai ser encaminhado para lá. O formulário, inclusive, que eu vou agora compartilhar aqui, apresentar com vocês, falar um pouco sobre ele com vocês, tá? Então, esse formulário é o seguinte, a gente tem aqui nele um texto de abertura, né, falando sobre a conferência, um pouco do que eu li, um pouco do que foi falado aqui, né, mais um texto de apresentação desse formulário. A gente tem aqui nele um link para um drive, né? E nesse drive vocês vão encontrar o manual para participação da conferência, né? Que a gente vai falar em um segundo momento hoje, né? Que os horários tem é um manual meio roteiro, então vai falar sobre os horários, vai falar sobre a forma de falar, que ferramenta usar, onde acessar e tudo mais, vai estar nesse manual. E também tem aqui o e-mail da comissão, né? Então, qualquer caso omisso, qualquer dúvida, qualquer apontamento ou elogio, é bom ser elogiado também, vamos nessa? Vocês podem fazer através desse e-mail, tá bom? Então, é o seguinte, a gente tem então aqui, primeiro, a nossa primeira sessão são dos dados pessoais, né? Inicialmente coisas de praxe, nome, data de nascimento, RG, endereço completo, telefone, e-mail, né? O e-mail é muitíssimo importante, gente, vocês colocarem o e-mail correto. Por quê? No dia das pré-conferências e conferências, as pessoas vão receber, um dia antes, as pessoas vão receber um link para acessar as salas das prés e conferência. Se o e-mail aqui estiver errado, esse e-mail não vai chegar e vocês não vão ter autorização para entrar na sala. Então, é muito importante vocês se atentarem ao e-mail. Todos os itens desse formulário são obrigatórios. Você não consegue passar para a próxima página, passar para as próximas questões sem ter respondido a questão anterior, tá bom? Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante, que aí a gente precisa falar um pouco sobre o formulário, que é como gostaria de participar da conferência, né? A gente tem possibilidades de participação. Você pode participar como morador, né? Ou apresentando vínculo artístico com a cidade. Nessa categoria, né, para pessoas maiores de 16, sendo morador ou tendo vínculo cultural com a cidade, as pessoas têm direito a voto e podem se candidatar ao conselho, podem pleitear um lugar no conselho, né, no segmento também indicado aqui no formulário de inscrição, né. Você pode estar participando também, aqui na nossa segunda opção, como ouvinte, né, então você que participa como ouvinte, você não tem direito a se candidatar ao conselho e você não tem direito a voto, perdão, não tem direito a voto. Você pode ser convidado a estar nas prés e conferência, um convidado também não tem direito a voto e nem tem direito a se candidatar a conselheiro. O que acontece aqui nesse formulário? Quando você clica que você quer ser, você vai se inscrever como
morador e ou pelo vínculo artístico, você vai continuar nesse formulário. Se você clica qualquer um das outras duas áreas, você vai pular algumas etapas desse formulário, né? Porque são etapas que não... essas próximas etapas precisam de comprovação, né? A comprovação se você é residente ou tem vínculo artístico. Aí aqui a gente vai ter, então, você vai ter que especificar qual que é o seu vínculo com Diadema, se é residencial ou cultural, né? Anexar o comprovante, né? Atentando que o comprovante residencial é o habitual, né? O que a gente está acostumado aí, na maior parte dos lugares, está apresentando como comprovante residencial. O cultural, você pode apresentar tanto matérias de jornal, quanto links, né? De coisas que tenham saído, de ações que tenham saído com o seu nome aqui em Diadema, né? Essa é uma maneira... é importante que tenha o seu nome para comprovar o seu vínculo, né? Se você quer se candidatar ou ter direito a voto lá para a eleição do conselho. Aí aqui a gente vai pedir a área de atuação, né? Se você é da cênica, se você é músico, se você é um espectador, se você é a pessoa que estava passando, que adora ir ao teatro, se você é a pessoa que adora filme, enfim, qual a sua área de atuação? Em que você atua? E aí, se você tem alguma pretensão, aliás, se você não, durante as pré-conferências, aqui pede para qual câmara setorial você quer ser encaminhado, né? Porque nas pré-conferências a gente vai estar separando as pessoas em subsalas dentro da pré-conferência. Essas subsalas serão as salas de cada câmara setorial, né? Nas pré-conferências, isso. Então, aqui você faz o indicativo para qual câmara setorial você está querendo ir. Aí, dentro da câmara setorial, a gente tem os 3 eixos que vão ser discutidos em cada câmara setorial, vão ser discutidos esses 3 eixos que a Silvana já falou, que é formação voltada para a produção cultural, programas e projetos de fomento, gestão cultural compartilhada. Por que a gente pede para as pessoas indicarem para qual eixo ela quer tá discutindo? Porque se a gente tiver um excedente, se a gente tiver muitas pessoas dentro da mesma câmara setorial, a gente vai precisar separar as pessoas, o segmento, por exemplo, de música. Então, a gente vai precisar formar uma subsala do eixo 1 de música, do eixo 2 de música, do eixo 3 de música. Cada sala terá no mínimo 10 pessoas. Não tendo 10 pessoas, a gente junta os eixos, tá bom? Se você não tem nenhum interesse, não tem interesse específico em nenhum dos eixos, aí você tica ali a quarta opção. Você, sendo morador de Diadema ou tendo vínculo com a cidade de Diadema, você pode se candidatar ao Conselho Municipal de Cultura, né? Se candidatar aí a um dos 8 segmentos que vão estar sendo discutidos nessa 10ª conferência. Se você pretende se candidatar, você, assim como a lógica do item do vínculo acima, aqui, assim, se você responder sim, você vai ter que responder uma série de outras perguntas e anexar outros documentos que vão validar, que vão legitimar a sua candidatura à vaga do conselho. Se você responder não, você vai pular essa etapa, vai lá para o final do formulário, tá bom? Você respondendo sim, você quer se candidatar? Então, você vai ter que indicar ali para qual segmento você quer se candidatar, né? Qual dos 8 segmentos você quer se candidatar. Aí você vai ter que você vai ter que anexar um documento de identificação com fotografia, CPF e RG, né? Você vai ter, lá naquela pastinha do Google Drive que eu comentei no começo, tem as 3 leis, né? Tem a lei do Plano Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Aqui, depois de anexar o CPF e o RG, você vai ter que declarar que já leu essas leis, porque o candidato a conselheiro, a gente pressupõe, né, a lei pressupõe que ele tenha ciência dessas leis, né? Você vai ter que também
aqui ticar e fazer a declaração que você não ocupa cargo efetivo ou comissionado na administração municipal. Por que isso é importante? O Glauter falou, a Silvana falou um pouco também. A comissão ela é feita por ela tem 16 membros titulares e 16 suplentes. 8 membros indicados pelo poder público, ou seja, eles são referendados na conferência, eles não são eleitos na conferência, né? E 8 pessoas indicadas, né? 8 pessoas votadas na conferência com seus suplentes da sociedade civil. Sendo da sociedade civil, você não pode ocupar nenhum cargo efetivo ou comissionado na administração municipal, né? Por isso que é tão importante e é necessário ticar esse lugar aqui, tá bom? Aí o disposto final, nada mais é do que uma declaração de que tudo que você preencheu até aqui, tudo que você preencheu nesse formulário é de responsabilidade sua e se caso acontecer de alguma informação estar irregular, a comissão organizadora da 10ª conferência tem autonomia de desvalidar a sua inscrição, né? Claro, vamos fazer verificação, vamos mandar e-mail, não tendo resposta, a gente tem autonomia de desqualificar essa inscrição, tá bom? Gente, fundamentalmente, sobre o formulário, é isso que a gente ia falar, né? Aí, deixa eu só ver, temos perguntas no chat sobre o formulário, alguém? Fizeram uma pergunta no chat que é: funcionários da cultura precisam preencher esse formulário? Funcionários da cultura que irão participar? Sim, todo mundo precisa preencher esse formulário, né? Mesmo aqueles que vão ser indicados pelo secretário de Cultura para fazer parte do conselho, todos, né? A participação de qualquer pessoa é feita pelo formulário, é validada através do formulário, tá bom? Vamos lá. Então, perguntaram o seguinte: tem como mandar isso no e-mail? Sim, tem. Qualquer caso, vocês mandam para o e-mail vocês mandam para o e-mail da comissão, né? Se vocês precisam de alguma informação, de algum manual, manual, alguma lei, né, que vocês não conseguiram por acaso acessar no Google Drive, manda para a gente lá no e-mail da 10ª conferência, que a gente envia por e-mail para vocês. A gente responde esse e-mail encaminhando para vocês. Assim como qualquer situação, né, de dúvida, situação de colocação, chegou no horário da pré e da conferência, você não conseguiu acessar, manda um e-mail lá para a gente, que a gente vai estar ali o tempo inteiro verificando esse e-mail para ajudar as pessoas e até entrando em contato ali, né? Eu acho que é isso, gente. Ok? Podemos passar para o próximo, gente? A próxima atração? Então, eu vou passar a palavra para a Cleide, né, que vai estar apresentando aí a nossa próxima atração. Então, a nossa próxima atração é o Caco Oliveira. O Caco é sambista, cavaquinista, compositor e intérprete. Mantém uma carreira com mais de 3 décadas, difundindo por meio da música a arte do samba brasileiro. Em sua trajetória, acompanhou grandes nomes do samba, como Bezerra da Silva, Jovelina Pérola Negra, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Grupo Fundo de Quintal, Almir Guineto, entre muitos outros. Em 2019, lançou seu primeiro álbum digital intitulado O Samba é Meu Documento. Recentemente, em 2021, a convite do coletivo 217,
Caco interpreta canções que fazem parte do repertório do seu dia a dia, no projeto 217 Concert. Atualmente, devido à pandemia mundial, Caco Oliveira se encontra em casa, escrevendo e selecionando músicas inéditas de amigos para a composição do seu novo disco previsto para o lançamento no segundo semestre de 2022. A gente também precisa lembrar que o coletivo 217, assim como o The Studio e o Estúdio 1100, são nossos parceiros das lives da Secretaria de Cultura. Bora para o vídeo. Caco Oliveira, para brilhantar esse projeto. É um samba que eu canto há muito tempo e veio a ideia de fazer uma homenagem, né, a um dos maiores cantores de samba do Brasil, Roberto Ribeiro. Eu não quero nada pra amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sem dizer a hora. Eu não quero nada pra amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sem dizer a hora. Eu já pago esse chão pra caminhar, pago a água pra beber, pago até pra sorrir. Sei que paguei pra nascer, pago o sucesso, pago o fracasso, a subida e a descida, pago pra viver e não sou dono da vida. Tenho que seguir minha caminhada, eu pago tudo e não sou dono de nada. Tenho que seguir minha caminhada, eu pago tudo e não sou dono de nada. A natureza me gera e me cria e depois se alimenta de mim. Com a chegada da velhice, quando tudo chegou ao fim, sou um padre sem paróquia, um produto sem mercado. Volto a ser criança, aguardando o chamado pra levar a mão à morte, um adeus à vida. Pagou muito caro minha despedida. Viajo coberto de flores, viagem que não tem regresso, porque sou e quem não é, inquilino do universo. Viajo coberto de flores, viagem que não tem regresso, porque sou e quem não é, inquilino do universo. Eu não quero nada pra amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sem dizer a hora. Eu não quero nada pra amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sem dizer a hora. Eu já pago esse chão pra caminhar, pago a água pra beber, pago até pra sorrir. Sei que paguei pra nascer, pago o sucesso, pago o fracasso, a subida e a descida, pago pra viver e não sou dono da vida. Tenho que seguir minha caminhada, eu pago tudo e não sou dono de nada. Tenho que seguir minha caminhada, eu pago tudo e não sou dono de nada. A natureza me gera e me cria e depois se alimenta de mim. Com a chegada da velhice, quando tudo chega ao fim, sou um padre sem paróquia, um produto sem mercado. Volto a ser criança, aguardando o chamado pra levar a mão à morte, um adeus à vida. Pagou muito caro minha despedida. Viajo coberto de flores, viagem que não tem regresso, porque sou e quem não é, inquilino do universo. Viajo coberto de flores, viagem que não tem regresso, porque sou e quem não é, inquilino do universo.
o mestre do cachimbo. Na madrugada eu vivi Laroí. Voltei. Pessoal, antes de seguir para o manual de participação, que é do que a gente vai falar agora, lá no chat falaram de duas coisas muito importantes, assim, a gente deixar claro, né? Quem vai ter direito a voto, né, para o Conselho Municipal de Cultura, para votar nos candidatos do Conselho. Quem é residente de Diadema, né, ou comprove vínculo artístico com a cidade, né? E essa comprovação vai ser feita através, né, como consta lá no formulário, através de 2 matérias, ou um link, uma matéria, enfim, alguma comprovação de que você tem um vínculo com a cidade, né? Essas são essas pessoas que poderão votar nos candidatos para o conselho. Uma outra questão perguntaram no chat se, eu vou até ler aqui, que é bem interessante e vai ter muito a ver com o manual que a gente vai estar falando agora, né? A pessoa perguntou, só vão poder se candidatar caso tenham preenchido o formulário? Ou se aparecer no dia da conferência, você vai aceitar a participação e candidatura? Então, isso no presencial, a gente consegue fazer de uma maneira muito fácil. A gente põe lá o nosso documento embaixo do braço e se apresenta. Ali naquele período de cadastramento, quem já acompanhou as conferências, as outras 9, alguma das 9 conferências municipais de cultura, você já sabe que o procedimento é mais ou menos esse. No online, a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem vários protocolos de segurança online que a gente precisa seguir para não ter invasão, para validar tudo que acontece ali dentro, né? E para isso a gente precisa de que as pessoas preencham o formulário até o dia 22, ao meio-dia, um dia e meio antes da conferência, para que a gente possa fazer a verificação, né? A verificação de todos os dados, para que a gente possa validar todas as inscrições, né? E organizar toda a plataforma para no dia da conferência tudo correr bem, né? E aí, mas eu me inscrevi, aí uma situação, por exemplo, eu me inscrevi, mas eu não me inscrevi, no ato da inscrição eu não me coloquei como candidato a conselheiro, mas aqui na conferência eu acho que faz sentido eu ser conselheiro. Sim, você pode pedir para se candidatar a conselheiro no dia da conferência, né? E como vai ter que ser feito ainda a validação dos documentos, né, que competem ao conselheiro apresentar, ao candidato a conselheiro apresentar, a plenária vai ter que aprovar no dia a plenária aprova essa indicação na hora do candidato, né. Acho que é isso. Só alguma coisa? Beleza. É isso. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês de novo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o manual de participação na conferência, né? Como a gente já disse lá desde o começo da live, a conferência está em um formato nunca antes feito, né? A gente sempre fez a conferência no formato presencial. Estamos em meio à pandemia, em meio a essa situação pública, né, lamentável. Então a gente precisou se adaptar, a conferência para isso também, né, por conta disso. Então a gente tem todo um roteiro, tem todo um protocolo, tem toda uma maneira de lidar com a questão da conferência, né, que vai ser importante as pessoas que se inscrevem, as pessoas que se candidatam ao conselho, se atentarem bastante a esse manual, né, e daqui até o sábado, daqui até a conferência, tá mandando e-mail para a gente, tá perguntando, né, para a gente tá respondendo, enfim, tá bom? Vou compartilhar aqui.
Então, seguinte, então, vamos lá. Manual de participação, 10ª Conferência Municipal de Cultura. O primeiro dia de pré-conferência, né, o link, como eu havia dito, o link, a gente vai ter o e-mail das pessoas antes. Então, por o primeiro dia de conferência, só vão conseguir participar do primeiro dia de pré-conferência, que vai se dar sábado agora, dia 10 de abril, né, só conseguiriam participar desse primeiro dia as pessoas que se inscreverem até dia 8 ao meio-dia, até quinta-feira ao meio-dia. São as pessoas que vão conseguir participar desse primeiro dia de pré-conferência. Como eu já havia dito, por conta de toda a organização para que a pré-conferência e conferência aconteça. Tá? Então, o link para ingressar à sala ele vai ser enviado por e-mail até às 8 horas da noite do dia 9, ou seja, do dia anterior ao primeiro dia de pré-conferência. O horário limite para ingresso, né, para entrar na videochamada da pré-conferência será às 9h30 da manhã. Né? Esse é o limite para se entrar na sala. Todos os participantes deveriam entrar com o microfone fechado, por uma questão de ordem. Né? A gente não tem ao certo quantas pessoas terão, mas a gente precisa ordenar, né, as falas, a gente precisa dar os encaminhamentos, então as pessoas entram e pedem a fala através do chat, através do recurso de levantar a mão, enfim. Para questões de ordem, usar o recurso levantar a mão da plataforma. As salas dos grupos de trabalho serão formadas pelos moderadores de sala e os participantes redirecionados para elas, conforme interesse de segmento indicado em inscrição. Então, quando vocês mandarem para a gente preencher o formulário, vocês vão falar para qual Câmara Setorial vocês vão querer estar sendo ingressados na pré-conferência, né? E a gente vai estar... E aí, assim que começar os grupos de trabalho nesse primeiro dia de pré-conferência, a gente vai estar, segundo o formulário que vocês preencheram, encaminhando cada um para uma subsala dentro da sala principal. O tempo de discussão do relatório, né, o tempo de discussão dos grupos de trabalho, né, das câmaras setoriais, eles vão ser de 4 horas. Vão ser, então, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16, né. A gente prevê os dias de pré-conferência até às 17, né? A gente coloca ali a discussão até às 16, quanto proposta, para depois das 16 vocês formatarem, validarem, reverem a ata do encontro de vocês, né? Do encontro de cada Câmara Setorial. O primeiro encaminhamento, o primeiro trabalho de cada grupo dentro das suas câmaras setoriais será escolher um facilitador, que vai ser a pessoa que vai mediar, a pessoa que vai conduzir, a pessoa que vai ajudar no fluxo da discussão daquela sala, né? E isso vai ser decidido no dia, dentro da subsala de cada Câmara Setorial, né? Então, vai escolher um facilitador e um relator, esse que vai fixar, esse que vai escrever em ata toda a discussão que ocorrer ali dentro da subsala, né? O modelo de ata a gente vai deixar disponível, a gente vai enviar para as pessoas, né? A gente vai deixar um link disponível lá no chat para as pessoas estarem acessando o modelo de ata e estarem preenchendo essa ata. Na sala serão disponibilizados formulários de ata e orientação específica para a condução da discussão, né, que aí tem a ver com os outros. Ao término das discussões, o relator escolhido dentro do grupo de trabalho deverá enviar a ata para o e-mail da comissão, né, que é o 10conferenciamunicipal@gmail.com, até às 18 horas. É muito importante a gente ter essa ata até às 18 horas por uma questão de organização do todo, né? Os participantes poderão deixar a sala e também a videochamada após o término da discussão. Então, assim, aquela Câmara Setorial, aquele grupo de trabalho, eles findaram os trabalhos, eles findaram a discussão, eles conseguiram falar muito bem sobre os eixos, né? Ou chegou o horário, né, onde o facilitador, junto com o relator, né, e junto com
com aquele grupo decidam que já foram contemplados, já foi contemplada a discussão naquele dia, após isso todo mundo pode estar saindo da sala, tá bom? E aí, assim a gente finaliza o nosso primeiro dia de pré-conferência. O segundo dia de pré-conferência, o procedimento é o mesmo, né? A ideia é que a gente dê continuidade às discussões que estavam ocorrendo ali no primeiro dia de pré-conferência, as pessoas que não puderam participar do primeiro dia de pré-conferência possam estar participando, né, do segundo dia de pré-conferência, mas assim, a condução do dia é igual ao primeiro dia, fundamentalmente, né? Aí a gente vai, então, segundo dia de pré-conferência, dia 17 de abril de 2021. O link vai ser enviado até às 20 horas do dia 16 de abril, igual foi lá no primeiro dia de pré-conferência, né? E a inscrição, né? A gente só vão participar do segundo dia de pré-conferência quem se inscreveu até o dia 15 de abril. Quem se inscreveu até o dia 15 de abril ao meio-dia vai participar do segundo dia de pré-conferência. Eu já participei do primeiro dia, já está validado. A partir do momento que você se inscreve, e você recebe o e-mail de confirmação, está validado, né? Se você não conseguiu se inscrever para o primeiro dia, por exemplo, você se inscreveu lá no dia 9, né? Não dá para, a gente não vai conseguir validar a sua entrada para o dia 10, mas você já está inscrito para o dia 17, assim como todo mundo já estará inscrito para o dia 24, tá? E aí a gente entra no dia 24, que é de fato a nossa 10ª Conferência Municipal de Cultura de Diadema, né? Dia 24 de abril. As inscrições vão até o dia 22 ao meio-dia, né? O link também vai ser enviado até as 20 horas do dia anterior, né, do dia 23, até as 20 horas vai estar sendo enviado o link para todas as pessoas que se inscreveram e que está com a sua inscrição validada, com os documentos certos, né, até o dia 22 ao meio-dia, tá bom? O horário limite para ingresso na sala continuará sendo às 9h30 da manhã, né? Então, ali das 9h30 da manhã às 10 a gente vai estar tendo um acolhimento, né, de quem está entrando na sala e participando da sala. Das 10 às 10h30, a gente vai fazer a leitura do regimento interno. Ela precisa ser a primeira ação do dia da conferência, né? Que a gente vai validar as regras para a conferência, né? Então, a gente vai ter ali, acabado a leitura do regimento, a gente vai votar, né? A gente vai votar ali em pleno aberto esse regimento, se ele é aprovado ou não. A partir das 10h30 até o meio-dia, a gente vai ter a mesa de abertura da conferência, né? A gente vai falar sobre histórico da conferência, enfim, sobre histórico da conferência, sobre todos os temas que vão ser deliberados nesse dia na plenária, na parte da tarde. Todos os participantes deverão manter o microfone fechado. Para questões de ordem, o uso do recurso, usar o recurso levantar a mão, né, na plataforma, né? A gente vai usar esse recurso para falas e a gente vai usar esse recurso também para moções, para votos rápidos, né? Coisas que precisam ser deliberadas de maneira rápida, a gente vai usar esse recurso e os moderadores da sala vão fazer a contagem e passar para o coordenador da mesa. Os participantes terão direito à fala de até 2 minutos. Passado esse tempo, o moderador da sala irá desligar o microfone. No período das 14 às 17, acontecerá a plenária. Na plenária serão aprovadas as propostas para os 8 segmentos, né? A aprovação das propostas se dará através do recurso levantar a mão, né, da plataforma, que será contabilizado pelos moderadores da sala. As moções só serão aceitas quando encaminhadas para o e-mail 10conferenciamunicipal@gmail.com, né? As moções, as pessoas vão mandar para esse e-mail as moções e elas vão ser lidas posteriormente pelo coordenador da mesa.
ah, serão lidas pelo coordenador da mesa. Caso seja necessário, o coordenador da mesa, ele poderá pedir cumprimento ao autor da moção. O autor da moção terá até 2 minutos para complementar a moção lida pelo coordenador da mesa. A aprovação ou não da moção se dará através do recurso levantar a mão, né? Que vai estar lá na plataforma e que vai ser contabilizado pelos moderadores. Na plenária vão ser eleitos novos conselheiros, né, do Conselho Municipal de Cultura de Diadema. A eleição se dará através de um formulário que será disponibilizado no chat da sala. Então, assim, vão ser apresentados os candidatos, né, e o voto não vai ser feito dentro da sala, por uma questão de recursos, né? O voto não vai ser feito dentro da sala. Até poderíamos fazer, mas para as pessoas que acessam a conferência pelo celular, a gente não teria como fazer um formulário ali, a pessoa está preenchendo, isso poderia gerar, enfim, uma demanda não é nem uma demanda, mas poderiam muitas pessoas não conseguir votar ali na hora. Então, a gente vai criar um formulário, que a gente vai deixar o link no chat, as pessoas fazem votação, e depois da votação, o resultado da eleição será divulgado até 5 minutos depois, todos os candidatos serem apresentados e votados, né? Acontecerá a leitura do relatório final. Aí, depois da eleição do Conselho Municipal de Cultura, a gente vai ter a leitura do relatório final da Conferência Municipal de Cultura e depois vamos aprovar o relatório final da Conferência Municipal de Cultura. E se a gente precisar, se for necessário algum recurso, né, alguma modificação desse texto final da 10ª Conferência Municipal de Cultura, as pessoas vão levantar a mão e, na ordem, né, os moderadores vão estar abrindo o microfone e a pessoa vai ter até 2 minutos de fala também, sugerindo ali a modificação ou a supressão de algum ponto do relatório final, tá? E aí assim a gente finaliza a nossa 10ª conferência. Só para a título né, a gente vai estar dentro da plataforma do Google Meet, então a gente vai ter ali, aqui está um indicativo de onde fica o recurso ali, levantar a mão, que é o que a gente vai usar para as moções e tudo mais, né, e aqui a gente vai ter no manual também um indicativo de onde está o chat, e de como você acessar o chat pelo celular, tá bom? Então, esse manual, ele vai estar disponível no link que está lá no formulário de inscrição, né? Vai ter lá dentro as 3 leis municipais e também o manual, tá ok? A gente tem, vamos ver se a gente está com alguma pergunta, enfim, só um segundo. Vamos ver como que a gente está de questões a serem respondidas. Sim, tem pessoas perguntando aqui se o manual de participação está disponível para consulta também no link do formulário de inscrição. Sim, está lá dentro quando você acessa, no primeiro texto, né, vai aparecer um primeiro texto falando sobre a conferência, sobre as pré-conferências, e no final desse texto você tem ali o link do Drive, que o manual vai estar ali dentro. Tá. Pessoal, a gente não está... as questões, a nossa equipe está respondendo várias questões ali no chat, né, das redes, estão sendo respondidas. Eu acredito que foi contemplado. Volto a dizer, né, aqui está o QR Code, só lembrando, né, no tempo que nos resta de live, vocês podem acessar o QR Code, que não é para esse lado, é para esse. E é o seguinte, gente, é isso, né? Se inscrevam, a gente está em um novo momento, né? Toda nova gestão é um novo momento
uma nova gestão de um conselho, né? A gente está se fortalecendo quanto artista, quanto munícipes, né, da cidade de Diadema, e a conferência é um dos melhores lugares para a gente poder estar articulando e poder estar tendo essa conversa aberta, né, e propondo coisas para a nossa cidade. Então, se inscrevam, participem, e a gente se vê, então, no dia 10, nas pré-conferências, e dia 24, lá na Conferência Municipal de Cultura. Muito obrigado, e fiquem aí com os próximos eventos da LAB, né, dos projetos da LAB que estão acontecendo aqui na cidade, muitos projetos acontecendo, projetos incríveis, nossa produção cultural está a toda, então acompanhem, que compensa muito.